Olá a todos hoje, na revisão da interessante marca de fones de ouvido Xiaodu parte de um famoso grupo Baidu. Estes fones de ouvido são notáveis porque podem ostentar som de alta qualidade principalmente devido ao tamanho do filme do driver que é muito bom, redução de ruído ativa, tecnologia ANC que promete suprimir 40 decibéis, e um assistente de voz embutido que pode usar o aplicativo para salvar notas de voz e gravar chamadas, e reconhecer a fala como texto, suporte 45 idiomas, incluindo russo. O fone de ouvido em si usa o protocolo Bluetooth 5.2 para fornecer baixa latência. Ao mesmo tempo, os fones de ouvido também fornecem boas horas de trabalho autônomo. Vou verificar os auscultadores mais detalhadamente. Portanto, após o prefácio, vamos começar a analisar as funções dos fones de ouvido com mais detalhes e gradualmente. Vamos começar com a descompressão tradicional. Desembalagem: os fones de ouvido estão em uma caixa muito decente. Os dados do fabricante, o certificado e as informações do código do modelo XDSWA15-2101 são exibidos na parte de trás. Estes fones de ouvido foram produzidos em dezembro de 2021. Além disso, o código QR é gravado na caixa para baixar o aplicativo da marca Xiaodu. Vimos o texto russo lá. Havia um sentimento de adição apressada. Tudo estava escrito em uma pequena carta. O lado da embalagem fornece informações sobre as características do produto. O pacote contém fones de ouvido, instruções detalhadas de operação, instruções de segurança, cabo de carregamento tipo C e fones de ouvido opcionais em 3 tamanhos, XS, S, L. Os auscultadores MSAIs já estão nos auscultadores. Vale a pena notar que há uma dobradiça de metal na parte de trás. By the way, a tampa em si é aberta firmemente, bom ímã, e não vai funcionar para abrir a caixa acidentalmente. Na parte inferior da caixa, há uma porta tipo C e um botão discreto na lateral para verificar o nível de carregamento, conectar o fone de ouvido, pressione e segure por 2 segundos, e redefinir para a configuração de fábrica, pressione e segure por 10 segundos. Depois de tirá-lo da pasta, o fone de ouvido TWS no canal é o seguinte, a área do transmissor é a seguinte, o peso do fone de ouvido não é muito, e o peso de um único fone de ouvido é de 4,74 gramas. Como resultado, o casal pesava cerca de 9,5 gramas. Uma pasta sem fones de ouvido pesa 47,5 gramas. O peso de todo o conjunto é de cerca de 57 gramas, respectivamente. Versão de descompressão de vídeo. By the way, as instruções provaram ser muito detalhadas e vividas. Tirei a foto do manual. Informações suplementares: especificações do produto. Nome: do Smart Buses Pro. Modelo: XDSWA15-2101. Tamanho do fone de ouvido: 34,3*25*21,5 mm. Tamanho da pasta: 65,3*27,8*48,7 mm. Tamanho do filme de condução: 12 mm. Capacidade da bateria: 530 mAh. Corrente de carregamento: 500 mAh em 5V. Capacidade da bateria do fone de ouvido: 40 mAh. Corrente de carregamento: 100 mAh em 5V. Impedância dos auscultadores: 16 ohms. Peso total: 55,2 g. Fone de ouvido mais pasta, versão Bluetooth, 5,2. Faixa de temperatura de funcionamento: 10 a mais 45 graus C. Características de trabalho. Shumodaf. Anteriormente, eu estava revisando o fone de ouvido de Honra 2 Lite, que tem uma função de redução de ruído ativa semelhante, até mesmo uma função de controle de ruído externo. Especialmente no fone de ouvido inteligente Xiaodu Pro Browsable Bands, Shumodaf também tem 3 modos de operação: 1. Redução de ruído, modo ativo quando o fone de ouvido bloqueia o som externo ao máximo.
2. Transparente, modo de fone de ouvido, modo ativo quando os fones de ouvido predefinem o som circundante. 3. Modo quando tudo está desconectado, o som externo só é extinto pelas características de condução sonora da caixa do fone de ouvido. Modo passivo. Neste modo, o fone de ouvido não é diferente de outros dispositivos semelhantes sem função de controle de ruído. Se o primeiro modo estiver ativo, o som externo é realmente bem absorvido, ou muito reduzido em um volume considerável. Nosso microfone está na parte inferior do fone de ouvido. Da mesma forma, nas pétalas temos um sensor de controle. O sensor funciona muito claramente, e logo você pode ouvir um clique silencioso e agradável. Parece que não é o sensor que é pressionado, mas o botão físico. De um modo geral, existem 3 microfones, cada um no fone de ouvido T e Educação 6 no total. No topo, um microfone muito grande está instalado na parte principal, que é coberto com o que eu originalmente pensei ser uma grade de vidro. Use os slides do fabricante para exibir imagens através do microfone. Como pode ser visto no slide, as chamadas de voz podem alcançar a transmissão de voz mais clara através de 3 microfones. Ambos os auscultadores são independentes. No aplicativo, você pode ajustar a resposta do fone de ouvido à remoção do fone de ouvido e reconfigurar as funções do sensor, incluindo o modo de toque de cada fone de ouvido. A propósito, pela primeira vez, vi que o som pode ser ajustado movendo o sensor para cima ou para baixo para aumentar e diminuir o volume, em vez de simplesmente pressionar um chip interessante. By the way, seja em fones de ouvido ou telefones celulares, o som é ajustado separadamente, isto é, e educação se o valor mínimo for exibido no fone de ouvido e o valor máximo for exibido no telefone, nada será reproduzido. Você precisa adicionar som ao fone de ouvido. Neste caso, o ajuste do diapasão é muito enorme, então o ajuste do som é muito estável, de 0 para o máximo, que é a primeira vez que eu vi tal situação. Os engenheiros da empresa trabalharam tanto que não disseram nada. Não há fichas interessantes. O primeiro é o controle de aderência da bucha do rolamento. Este tipo de fone de ouvido deve sentar-se firmemente no ouvido, caso contrário, a qualidade do som será seriamente degradada, perda de graves, mais sílabas.